você vai ver o monoteísmo e o politeísmo. Aí você parte para todos esses 5 continentes. 5 continentes onde existe gente, né? Existem 6 continentes, mas povoado, habitado é somente 5 continentes. Então, falando de religião, só existe o monoteísmo e o politeísmo. E a verdadeira religião, as verdadeiras interpretações a respeito das religiões, elas estão em torno do monoteísmo. É claro que a mensagem é para restaurar tudo, entendeu? Ao ponto do irmão Branham mostrar para nós que o mundo denominacional, que professa ser cristãos, o mundo denominacional que professa ser cristão, o diabo é que tem injetado o politeísmo ao ponto de pregar e fazer com que as pessoas creiam em 3 deuses: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então é uma crença entre aqueles que professam crer em um só Deus, de uma forma disfarçada. O inimigo os leva a serem politeístas com esta doutrina de 3 deuses. Então a Trindade é, de fato, o politeísmo no meio da cristandade de forma disfarçada. Vocês estão entendendo? Mas graças a Deus, Deus nos enviou uma mensagem para restaurar os ensinamentos apostólicos e proféticos, trazendo nós de volta a revelação do verdadeiro monoteísmo, a revelação da verdadeira fé, da fé de Êxodo capítulo 20, versículo 1, não ter outros deuses além dele, né? Os nossos irmãos, vamos assim dizer, testemunhas de Jeová, eles pregam incessantemente de casa em casa contra a Trindade, mas caem naquela heresia de pregar a dualidade, chamando as pessoas para serem testemunhas de Jeová e combatendo os crentes de adorar a Jesus. Eles pregam contra a adoração a Jesus, porque eles ensinam que Jesus é um Deus, mas é um Deus menor, é o Filho do Pai, né? É o Filho de Jeová, e que não pode adorá-lo. Mas quando você entra em Atos capítulo 1, versículo 7, 8, por ali, pisadinhas. Mas essa foi a verdade. Por isso que a ciência fica procurando esse elo perdido e fazendo comparação do homem com o macaco, uma evolução. O macaco assim, depois ele vai consertando, até virar um homem. Essas são a ciência. Mas se você vai notar que macaco toda a vida foi macaco e gente toda a vida foi gente. Tem uns homens que parecem macaco, mas é gente. Você vai nos países aí que você olha certos homens, parece um macaco, mas é gente. Mas é gente. É que tem gente de todo jeito, de toda raça, né? Como tem macaco também, de todo tipo, né? Tem macaquinho, tem macacão, tem chimpanzé, tem gorila. Mas é macaco. Mas eu tenho que encerrar, irmão. Mas vejam só.
Agora o pecado não começou na terra, começou no céu, e ele foi lançado do céu e veio para a terra. Não havia nada mais em que ele pudesse entrar. O animal estaria muito longe dele, e a semente não poderia se misturar. Então ele teve que entrar na serpente, o qual era o ser que mais se parecia com o homem. E quando Deus o amaldiçoou e o fez arrastar-se, ele mudou cada osso nele. E a ciência tem tentado resolver os ossos e revolver os ossos e isto. Ora, isso está escondido nos mistérios de Deus e o revela a qualquer um que deseja saber a respeito, certamente. Aleluia! Glória a Deus! Agora observe, ele era mais sutil, mais sagaz, astuto, prudente e inteligente do que o animal. Ele era bem próximo ao homem, vê? O mais sutil de todas as bestas do campo. Agora, lembre-se que a Caim foi dada uma marca. E agora você diz, Satanás não poderia ter sido aquela serpente. Se você for comigo agora em 2 Coríntios 11, 14, vamos ver 2 Coríntios 14, e aí nós vamos encerrar. 2 Coríntios 11, 14, para você marcar na sua Bíblia aí. 2 Coríntios 11, 14. Vamos ver, glória a Jesus. 2 Coríntios 11, 14. Estamos aprendendo, irmãos? 11, 14, né? Glória a Jesus. Vamos ver se o irmão Brana, aqui, 11, 14. Ele fala aqui, ó. Agora lembre-se que Caim foi dado uma marca. E agora você diz, Satanás não poderia ter sido aquela serpente. Se você for comigo agora em 2 Coríntios 11, 14, a Bíblia diz que ele se transformou em um anjo de luz. Está escrito aí? E não é maravilha. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Vamos voltar ao versículo 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Por isso que eu comecei a mostrar para os irmãos que existe o politeísmo e o monoteísmo. Existe o verdadeiro adorador e o falso adorador. Existem as duas marcas, a marca de Cristo e a marca da besta. Dois poderes, não foi assim que nós começamos? No mundo só tem duas religiões.